Amém. Glória a Deus. Vamos ler o Evangelho de João, no capítulo 3, os 8 primeiros versos. Evangelho de João, capítulo 3, a partir do verso 1. Havia um fariseu chamado Nicodemos, uma autoridade entre os judeus. Ele veio a Jesus à noite e disse: Mestre, sabemos que ensinas da parte de Deus, pois ninguém pode realizar os sinais milagrosos que estás fazendo se Deus não estiver com ele. Em resposta, Jesus declarou: Digo-lhe a verdade, ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Perguntou Nicodemos: Como alguém pode nascer sendo velho? É claro que não pode entrar pela segunda vez no ventre de sua mãe e renascer. Respondeu Jesus: Digo-lhe a verdade, ninguém pode entrar no reino de Deus se não nascer da água e do Espírito. O que nasce da carne é carne, mas o que nasce do Espírito é Espírito. Não se surpreenda pelo fato de eu ter dito: é necessário que vocês nasçam de novo. O vento sopra onde quer, você o escuta, mas não pode dizer de onde vem nem para onde vai. Assim acontece com todos os nascidos do Espírito. Amém. Essa é a palavra do Senhor. Meus irmãos, uma pergunta: o que você veio fazer aqui hoje? O que você veio fazer essa noite aqui? Você já conhece Jesus? Conhece a sua palavra? Ou pelo menos sabe que ela é a sua palavra? O que você veio encontrar aqui? O que você veio fazer aqui? Você já parou para pensar que você pode conhecer a vida, mas não estar vivo? Você pode conhecer a vida, mas não estar vivo. Você pode ser um cristão reformado, bonitinho, e ainda assim não ter sido regenerado. Você sabia disso? Hoje começamos uma nova série de mensagens com o segundo valor que temos como igreja. O primeiro a gente viu no mês passado, na série da centralidade da palavra. E o segundo valor desse mês que nós iremos trabalhar é dependência do Espírito Santo. Um valor que nós temos como igreja. E ninguém que depende do Espírito acredita que pode estar espiritualmente vivo por si mesmo. Ninguém. Nós temos aqui no texto Nicodemos. Nicodemos era um homem religioso, ortodoxo, homem respeitado. Mas Jesus diz a ele: você precisa nascer de novo. Percebe que ele não fala assim: Nicodemos, você precisa melhorar um pouquinho. Nicodemos, você precisa fazer um curso, estudar mais. Nicodemos, você precisa intensificar suas práticas religiosas. Não. Ele simplesmente diz nascer. Nascer para uma nova vida. Religião não garante vida. Os 2 primeiros versos do texto diz: havia um fariseu chamado Nicodemos, uma autoridade entre os judeus. Ele veio a Jesus à noite
e disse: Mestre, sabemos que ensinas da parte de Deus, pois ninguém pode realizar sinais miraculosos que estás fazendo se Deus não estiver com ele. Nicodemos era um fariseu, uma ortodoxia rigorosa, membro do Sinédrio, que seria aí a elite espiritual daquela região, mestre em Israel, ou seja, um teólogo público. Ele não era um liberal, ele não era uma pessoa qualquer, um Zé Ninguém, ele não era Não, ele era importante, ele tinha uma importância, ele era uma referência para aquele lugar. E Jesus, ele não elogia a sua teologia. Jesus nem toca no assunto com ele. Jesus toca na sua condição. Toca na sua condição. Me chamou a atenção o fato de Nicodemos procurar Jesus à noite. Por que não procurou durante o dia? Quem sabe medo de ter sido visto entrando falar com Jesus? Afinal, ele era o super espiritual, conhecedor das Escrituras. Ele vai à noite procurar Jesus. E Jesus toca na sua condição. Ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Nicodemos tinha conhecimento, mas não tinha regeneração. Sabia que você pode amar a sua confissão de fé, conhecer os 5 pontos do calvinismo, você pode saber tudo isso, ensinar no estudo bíblico, e ainda assim, se o Espírito Santo não tiver soprado em você vida, você é uma pessoa morta espiritualmente. E tem muita gente dentro das igrejas que são mortos dentro da igreja. Mortos que se acham vivos. João Calvino, ele afirma que depois da queda, a natureza humana, ela fica completamente corrompida, ela ficou completamente corrompida, de modo que o homem não consegue simplesmente por força própria mudar a sua condição. Ele não pode. Se o Espírito não soprar vida em você, você continua morto. A religião organiza, mas somente o Espírito Santo de Deus vivifica. Versos 3 a 5 diz: em resposta, Jesus declarou: digo-lhe a verdade, ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Perguntou Nicodemos: como alguém pode nascer sendo velho? É claro que não pode pela segunda vez entrar no ventre de sua mãe e renascer. Respondeu Jesus: digo-lhe a verdade, ninguém pode entrar no reino de Deus se não nascer da água e do Espírito. Aqui elimina todo o mérito humano. Aqui elimina toda exceção, elimina todo o currículo espiritual, porque não depende do ser humano. E Nicodemos pergunta: como pode nascer sendo velho? Nicodemos, ele pensa biologicamente, porém Cristo fala espiritualmente. Toca no ponto que Nicodemos ainda não tinha se dado conta. Efésios 2:1, um texto conhecido, diz: vocês estavam mortos em suas transgressões e pecados. Sabe o que isso significa? Morto não coopera, morto não decide, morto não reage, morto não faz nada. Ou seja, nós precisamos de uma ação de Deus em nós. Se o Espírito Santo não soprar em nós, você não pode se auto-regenerar. Você não pode mudar se o Espírito Santo não tocar em você. Você pode maquiar um cadáver, você pode colocar a melhor roupa nele, deixar ele bonitinho, mas ele vai continuar morto.
É assim com a morte espiritual. Não produz vida. Talvez você reflita e fale assim: puxa, mas eu nunca escandalizei ninguém. Talvez não. Mas quantas vezes você chorou pelo seu pecado e pela sua condição espiritual? Talvez você nunca saiu da igreja, está desde a infância na igreja, cresceu na igreja, mas nunca experimentou a alegria real de Cristo Jesus. Nunca. Isso é possível? É, muito possível. Talvez você conheça toda a doutrina da graça, mas nunca se sentiu esmagado por ela. Nunca conseguiu estar diante do Senhor e perceber a sua morte, e perceber que você é nada. E o que a gente vê muito aí é o quê? Pessoas que batem no peito e se vangloriam da sua condição espiritual, quando na verdade nós devemos ir para o pó e falar: Senhor, se não for o Senhor na minha história, se não for o Senhor na minha vida, eu nada de bom posso produzir. Essa é a condição humana. Essa é a condição humana. Nós precisamos reconhecer com muita clareza que há esse vazio dentro de nós e que só pode ser preenchido pelo Espírito Santo de Deus. Nós precisamos reconhecer que o autor da vida precisa ter a primazia em nós. Novamente, você pode estar dentro da igreja e ainda assim viver alheio a tudo aquilo que Deus está fazendo. Alheio a tudo aquilo que Deus está se movendo e fazendo nos nossos dias. Tem muita gente assim. Está aqui, mas ainda não percebeu o agir de Deus. E detalhe, você não reagir ao mundo exterior movido pelo Espírito Santo é a prova cabal de que você está em morte espiritual. Você não conseguir reagir àquilo que Deus está fazendo na vida do seu irmão, na vida da sua família, você não conseguir perceber pequenos detalhes da mão de Deus, mesmo quando a gente passa por lutas, dificuldades, você não conseguir ter essa noção. Lamento informar, mas você já morreu. Você já morreu. Os versos 6 a 8: o vento sopra onde quer, o que nasce da carne é carne, mas o que nasce do Espírito é Espírito. Não se surpreenda pelo fato de eu ter dito: é necessário que vocês nasçam de novo. O vento sopra onde quer, você o escuta, mas não pode dizer de onde ele vem, nem para onde vai. Assim acontece com todos os nascidos do Espírito. Você não controla o vento, você apenas percebe os seus efeitos. Você apenas percebe os seus efeitos. Sem o Espírito Santo, meu irmão, minha irmã, não há fé salvadora. Sem o Espírito Santo não há arrependimento verdadeiro, porque é Ele que nos convence do nosso pecado, do nosso erro. É Ele quem nos convence. Sem o Espírito Santo não há perseverança real. Como que você vai perseverar num Deus que você nem consegue perceber? Sem o Espírito Santo não há transformação contínua.
Se o Espírito não agir, meu irmão e minha irmã, a gente pode até ter um culto bonito, a gente pode até ter uma liturgia bacana, a gente pode até ter uma boa teologia, mas a gente não tem regeneração. É um bando de morto que se reúne. Precisamos da ação do Espírito Santo. E aqui está o fundamento da nossa série. A vida cristã, ela começa na dependência do Espírito, ela continua na dependência do Espírito e ela termina na dependência do Espírito. Significa dizer que você não pode, em hipótese alguma, viver afastado do Espírito Santo. E o Espírito Santo é uma pessoa, não é um suspiro, não é uma energia, o Espírito Santo é uma pessoa. Terceira pessoa da Trindade. Jesus sobe e fala, mas virá um Consolador. Virá um Consolador. Eu não vou estar aqui fisicamente, mas o Espírito estará com vocês. E ficará com vocês até o último dia. O Espírito Santo não é uma fumaça, não é uma pombinha, como se ilustra, né? O Espírito Santo é uma pessoa e é real e é uma necessidade de todo crente. Você não pode vê-lo, mas você pode perceber os seus efeitos. Você pode perceber o agir dele na sua vida. Ele não é um Deus distante, mas é um Deus presente. Antes mesmo de Jesus dizer a Nicodemos, é necessário nascer de novo. Esse Espírito Santo, ele já era revelado à humanidade. Deus já havia prometido algo extraordinário. Eu queria que você lesse comigo Joel no capítulo 2, verso 28. E depois disso derramarei o meu espírito sobre todos os povos. Seus filhos e as suas filhas profetizarão, os velhos terão sonhos, os jovens terão visões. Até sobre os servos e as servas derramarei o meu espírito naqueles dias. Mostrarei maravilhas no céu, na terra, sangue, fogo e nuvens de fumaça. O sol se tornará em trevas e a lua em sangue, antes que venha o grande e temível dia do Senhor. E todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo, pois conforme prometeu o Senhor no monte Sião e em Jerusalém haverá livramento para os sobreviventes, para aqueles a quem o Senhor chamar. A promessa do Espírito Santo sobre toda a carne, não é sobre os líderes, não é sobre um grupo seleto, sobre toda a carne, esse Espírito soberano, esse Espírito que nos ajuda na caminhada, esse Espírito que nos dá a vida. Jesus disse, é necessário nascer de novo. Joel lá atrás, derramarei do meu Espírito, ou seja, a necessidade encontra a promessa, o mandamento encontra a provisão. Deus nunca exige nada sem oferecer graça, porque Deus sabia que nós não teríamos condição nenhuma de fazer uma auto-regeneração. Talvez aqui tenha pessoas que percebam que, puxa, eu tenho uma religião, mas não tenho vida. Talvez tenhamos pessoas que frequentam, participam, estão presentes, mas ainda não houve um novo nascimento. Por incrível que pareça, não houve um novo nascimento. Mas também pode haver pessoas que já experimentaram, mas deixaram o fogo diminuir. Como eu disse, na sexta-feira eu fui ministrar uma palestra ali no conselho da comunidade,
para os detentos ali, do pessoal semiaberto, aberto, e eu pude compartilhar um pouquinho sobre gerenciamento de emoções com eles, e foi um tempo maravilhoso. E uma ilustração que eu trouxe para eles foi do fogo. O fogo como representando as nossas emoções. E uma das falas que eu dei para eles é o seguinte: você não consegue controlar as suas emoções. Não tem como controlar as emoções. Os adolescentes aí, quando entra aquela menina bonita dentro da sala de aula, o coração acelera. Ai, meu Deus. Veio o sentimento, né? Veio aquela emoção. Conseguiu controlar? Não. Ou quando você está dirigindo o seu carro e o abençoado vem e te fecha. Aí vem aquele sentimento de amor, né? Oh, filho de Deus, abençoado, te amo, hein? Vai em paz. É isso que você pensa? Não, né? Primeira coisa que vem, o quê? Aquela ira. Fala assim: oh, filho de Jezabel. Vem aquele sentimento ruim, você não consegue controlar, as suas emoções você não consegue controlar, mas a boa notícia é que você consegue controlar aquilo que você faz com aquilo que você sente. Isso você consegue controlar. O que você faz com o que você sente, isso está no seu controle. Tanto que a Bíblia fala: irai-vos, mas não pequeis. Ou seja, a ira vai vir. Você vai se sentir irado. Mas e aí? O que você vai fazer? Irai-vos, mas não pequeis. Ou seja, o sentimento veio, mas eu consigo controlar o que eu faço com esse sentimento. Isso está sim sob o nosso controle. E muitas pessoas já experimentaram uma vida, mas deixaram. A Bíblia fala, a gente leu um outro texto no início, falando sobre não apagar o espírito. E muitas pessoas estão apagando o espírito da sua vida espiritual. Tem lógica isso? Tem muita gente fazendo exatamente isso. E o Espírito Santo quase que não existe. Aquele Espírito Santo que veio para ser o meu consolador, aquele que veio para me ajudar, aquele que veio para me fortalecer nos momentos difíceis, aquele que veio trabalhar dentro do meu coração, esse Espírito Santo eu estou apagando. E eu falei do fogo, né, para eles. Então eu falei que o fogo, para eles entenderem a questão da relação, né? Então, fogo, emoções, ok? Entenda assim o fogo como emoções. Então, você não consegue controlar ele. Mas entenda que esse fogo, ele é bom. É bom você ter um sentimento, né? Aquele fogo pela sua esposa, pelo seu marido, sabe? Aquele que arde assim, você fala: nossa, estou apaixonado. Ali casou recentemente, ó. Ai, eu amo o Gustavo. Aquele sentimento, então ele é bom. O fogo dentro de uma churrasqueira é bom ou não é, Paulo? Assando aquela costela, é bom ou não é? Mas esse fogo no meio da tua sala, é bom ou não? Não, né? Esse fogo no meio do quarto dos seus filhos, é bom ou não? O fogo dentro de um lampião, nem tem lampião hoje mais, né? Mas tudo bem, vamos usar aí. Todo mundo aqui já viu lampião. Dentro de um lampião ele ilumina, mas fora dele ele causa um estrago. Ou seja, esse fogo no lugar certo, ele tem um bom resultado, ele cumpre a sua função, mas fora dele, não. Então nós estamos trabalhando aqui com esse fogo do Espírito que nós mesmos estamos apagando, porque a gente não dá valor. Ainda mais nós reformados. A gente faz questão de jogar um balde de água fria em cima do Espírito Santo.
E o Espírito Santo já nem age mais. E a gente vai levando a vida como se fosse, deixa para lá. E a gente esquece da importância do Espírito Santo em nós. E os nossos cultos já não tem mais o fogo. Você canta, até o palestrante, né, estava conosco lá no sábado, ele falava muito bem disso, né, e ele tocou nesse assunto. Quando a gente chega assim, fala assim: e aí, meus irmãos, estão felizes hoje? Com essa cara. Estão felizes com Jesus? Com essa cara. Que alegria é essa? Você está feliz com Jesus? Que experiências você teve com Jesus nessa semana? O que Jesus falou com você nessa semana? Não vou fazer essa pergunta aqui, é só uma pergunta retórica, né? Mas o que Jesus falou com você? Se você chegar à conclusão que Ele não falou nada, meu irmão e minha irmã, algo sério está acontecendo na sua vida. E eu não estou falando aqui de experiência transcendental. Meu Deus, olha só, apareceu uma luz no meu quarto e o Senhor falou. Nada disso. Estou falando nada disso. Mas eu estou falando de uma vida de permanência com o Senhor, e que a cada dia Ele te direciona a viver. Quando foi a última vez que você foi bênção na vida de alguém? Quando foi a última vez que você foi bênção na vida de alguém? Uma pessoa cheia do Espírito Santo, ela tem que exalar a bênção de Deus nas suas relações. As pessoas precisam olhar para você e falar assim: eu não sei o que fulano tem, mas eu quero estar perto. Eu não sei o que você faz aí, que comida, que água que você toma, não sei, mas eu quero estar perto de você porque eu me sinto bem ao seu lado. Porque tudo aquilo que você faz, você exala o Espírito Santo. Você exala a presença de Deus. Isso é permanência, meu irmão e minha irmã. As pessoas precisam se sentir bem no nosso meio. Ontem teve Desperta Débora, já estou sabendo aqui que algumas pessoas depois deram o feedback dizendo o quanto se sentiram bem aqui. Pessoas que vieram pela primeira vez. Eu sou católico, mas eu gostei de estar aí com vocês. Foi muito bom. O que é isso senão você exalar a presença de Deus? Exalar a presença de Deus. Então, meu irmão, não é sobre emoção, não é sobre constrangimento, mas é sobre rendição. Nós precisamos nos render ao vento do Espírito Santo. Se você precisa nascer de novo, o Espírito está sendo derramado. Se você precisa renovar esse fogo dentro de você, esse Espírito está sendo derramado. Se você esfriou, esse Espírito está sendo derramado. A promessa de Joel não ficou lá atrás para um momento específico. Nós precisamos nos encher do Espírito todos os dias. Nós precisamos buscar a presença de Deus todos os dias. Talvez hoje seja o dia do seu nascimento, ou o dia da sua renovação. E eu queria que você avaliasse, nesse instante, como está a sua condição. Eu queria que você avaliasse como está a sua relação com o Espírito Santo de Deus.
Lembre-se, eu não estou falando de dom aqui, não estou falando nada disso. Porque às vezes quando se fala em Espírito Santo, já pensa em dom, já pensa em blá, blá, blá. Não estou falando nada disso, eu estou falando de vida com o Espírito. Vida na presença dEle, é disso que eu estou falando. É isso que faz diferença na sua vida. Se você vai falar em línguas, se você vai ter outro dom, isso aí pouco importa. Se você não está disposto a ter uma vida na presença do Espírito. Tem muita gente que valoriza aquilo que o Espírito dá, mas não valoriza o estar na presença dEle. Às vezes estamos preocupados com o dom que Ele deu ou não deu, e a gente está esquecendo de que esse Espírito é aquele que está ali para te consolar quando as coisas dão mal, quando tudo está errado. É aquele que nos exorta e você não sabe de onde você está ouvindo aquela vozinha, mas você está sentindo ali uma exortação. A gente não quer estar na presença dEle e a gente vai apagando Ele. E eu queria que você tivesse a oportunidade agora de refletir sobre a tua jornada. Pedro vai colocar uma canção e eu queria que você fechasse os teus olhos, baixasse sua cabeça, não se importasse com mais nada, mas ouça essa canção e reflita sobre como está a sua condição espiritual hoje. Não é quando você teve, não, a sua condição hoje. Reflita sobre ela. É o momento de nós avaliarmos se estar na presença do Pai tem ganhado para nós o valor que tem. Será que eu tenho desejado isso? Será que eu tenho desejado essa regeneração? Será que eu posso ver os frutos os efeitos dessa regeneração na minha vida? Avalie você agora se a tua vida tem apresentado sinais de regeneração. Se nada alterou, se nada mudou, é sinal de que essa regeneração não faz parte da sua vida. E nós temos a oportunidade agora, se a gente não nasceu de novo, pedir: Senhor, eu quero o Teu Espírito que regenera, que faz nova todas as coisas. Eu quero a minha vida entregue nas Tuas mãos. Ou se você está naquele grupo de pessoas que um dia se renderam ao Senhor, mas deixou com que o dia a dia abafasse e apagasse a ação do Espírito Santo na tua vida. É tempo de renovação, é tempo de renovo. Quem sabe você pode orar falando: Espírito Santo, sopra de novo onde há morte, sopra de novo onde há frieza, sopra de novo onde há uma religiosidade falsa, vazia. Sopra de novo para que eu tenha um arrependimento verdadeiro. Derrama sobre mim outra vez, gera vida, renova o fogo, restaura a paixão. Talvez essa possa ser a sua oração. E eu quero que você ore no seu lugar agora e faça exatamente essa oração. Aquilo que o Espírito Santo está falando ao seu coração agora, sobre a sua condição, sobre a maneira que você viveu até hoje. O que o Espírito Santo está falando agora com você? Pastor, eu não estou ouvindo o Espírito Santo. Então clame, fala comigo, Deus. Abra os meus ouvidos espirituais para eu ouvir a Tua voz, porque até isso eu apaguei.
Não estou mais sensível ao agir do Teu Espírito. Não estou mais sensível ao toque do Teu Espírito. Eu quero que você, em nome de Jesus, faça a sua oração agora aí, no seu coração. Fale com Ele agora. E que você deseje ardentemente um renovo na tua história, na tua vida. E você sabe o que precisa mudar. Eu sei o que eu preciso mudar. Senhor Jesus, eu quero colocar a vida dos meus irmãos aqui, diante do Senhor. E eu quero pedir a Deus, estende os teus ouvidos para estas orações que estão sendo feitas. Somente para estas orações que estão sendo feitas agora, Senhor. Inclina os teus ouvidos, ó Deus. O Senhor é um Deus que ouve não a voz que sai dos meus lábios, mas ouve a voz que sai do nosso coração. Então eu te peço, Deus, ouve cada oração aqui. E Senhor, que Tu venhas, ó Deus, em nome de Jesus, trazer um renovo para cada um aqui. Senhor, aqueles que estão assistindo pela internet também, que vão assistir pela internet, Deus, em nome de Jesus, toca na vida deles também. E que eles possam responder também a essa mensagem. E que possam desejar ardentemente uma renovação. Aqueles que não servem ao Senhor, que nunca tiveram a experiência de entregar a vida ao Senhor, Pai, em nome de Jesus, que o Teu Espírito que convence o ser humano, Pai, em nome de Jesus, que o Teu Espírito Santo toque e traga nova vida, sopre o Espírito sobre cada um, ó Deus, e que essas pessoas possam ter os olhos abertos e ver uma vida totalmente transformada, que só é possível pela ação do Espírito Santo. Senhor Jesus, ouve, Deus, cada oração, ouve, Senhor, a voz de cada um aqui, cada um que orou, Senhor, e atenda, Senhor, segundo a necessidade de cada um. Age, Deus, traz vida onde há morte, traz calor aonde há frieza, traz arrependimento aonde não existe mais. Derrama, Senhor, derrama do Teu Espírito sobre toda a carne, Senhor Jesus, e faz nova, Deus, todas as coisas, no nome de Jesus, Pai. Amém, Jesus.